Boa noite, pessoal. Bom, sempre eu lembro que eu sou da mocidade, apesar de não ter cara de mocidade, mas a gente coordena a mocidade. Então, quem tiver filhos, sobrinhos, netos, que tiver aí a partir dos 15 anos, não tem idade limite, não. Pode ir. Quem tiver curiosidade, fica à vontade para conhecer a gente. A gente está na salinha ali embaixo, às quartas, no horário da palestra, e aos domingos. Muito bem. Depois do Natal, todo mundo meio estufado ainda? Eu tô. Né, com as festas, mas a gente se enche aqui, né? Não é bom essa festa de estar junto com as pessoas que a gente ama, de compartilhar. E aí eu vim falar de um tema assim, nossa, Gorete, depois do Natal você vai falar sobre morte. Porque a gente precisava pensar na morte todos os dias da nossa vida. Por que será? Eu sou da mocidade, então eu gosto que vocês conversem comigo, senão eu acho que eu estou falando sozinha, tá? Então pode falar, eu quero a participação de vocês. Quem estiver atrásão, escondidinho, pode vir para frente também se quiser, tá? Então fica à vontade de erguer o braço, pode conversar com a gente. Então por que é tão importante a gente lembrar que a gente morre? Tem que lembrar por que será? Será que quando a gente lembra que a gente espírito não morre, certo? A gente corpo morre. Essa vida morre. A gente passa a ter uma nova vida, tanto do lado de lá quanto quando a gente voltar. Mas esta vida, esta configuração, esse jeito de eu ser filha da minha mãe, eu ser mãe dos meus filhos, essa configuração, ela tem um término, né? E a gente precisa lembrar disso. Porque é só lembrando da morte que a gente dá mais valor à vida, né? E é engraçado eu estar aqui hoje, né? Porque sempre eu vinha fazer palestra mais às segundas-feiras. E quem coordenava as segundas-feiras era o nosso querido André, que também partiu daqui. E ele ficava implicando comigo, né? Que eu punha a musiquinha e tal. Agora, ainda do dia que eu soube, eu falei, quem vai implicar comigo com as minhas palestras? Né? E dá aquela falta. E você vê que a pessoa estava aqui. E às vezes a gente chega, entra, sai e não dá um abraço apertado, não dá um beijão caloroso de amigo, e a pessoa vai embora, né? E você nunca virou para ela e falou assim, poxa, cara, eu te admiro pra caramba, né? Então, isso vai acontecer com todas as pessoas que nos rodeiam. Elas vão partir. Talvez a gente vá antes que algumas, mas às vezes a gente vai depois de muitas outras, né? E aí fica aquele buraco no coração da gente, né? Por que eu não disse? Por que eu não abracei? Por que eu não elogiei? Por que eu não falei, poxa, cara, você me ensina muito com o seu jeito de enfrentar a vida? Porque ele foi um exemplo para todos nós aqui da casa. Então, é isso que a gente tem que lembrar. Então, quando morre alguém, e sempre vai morrer pessoas, né, ao nosso redor, a gente precisa lembrar que nós também morreremos. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nos move a cada dia que a gente acorda? O que nos faz andar para frente? Né? Porque é importante a gente pensar nisso. Senão a gente vai levando e vai reclamando, e cada dia vai ficando um dia igual ao outro. E as pessoas passam por nós, e aí o dia que ela vai embora, a gente fala, foi. Gorete, mas a gente é espírito, a gente sabe que o outro está do lado de lá. Tudo bem, a gente pode conversar com ele, a gente pode mandar boas vibrações para eles, mas a gente não está mais ali, né? Para dar um abraço caloroso, para falar o quanto a gente ama, para compartilhar momentos tristes e felizes, né? Porque a nossa vida é uma interminável série de momentos tristes e felizes. Né? E assim a gente tem que olhar para a vida. Então, pensando na morte, aí eu ouvi uma musiquinha do Gilberto Gil, que ela fala assim, é só um pedacinho, aliás, é uma música que eu nunca tinha ouvido. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Como assim? Se eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Aí ele faz uma distinção entre morte e morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Quer dizer, o quanto a gente deixa de viver
em vida. O quanto a gente permite se morrer aqui. Né? Quando a gente deixa um sonho, quando a gente deixa uma conquista, quando a gente abre mão daquilo que a gente quer. Foi feita uma pesquisa com pessoas que estavam, né, nos hospitais, perto de morrer. Quais são as questões dessas pessoas? Né? Se hoje a gente fala assim, nossa, o que é importante para você? O que é importante para a gente hoje? Vai, gente, trabalhar, ganhar din-din, saúde, então eu malho que nem uma louca, o que mais? A família, né? Aí lá na hora de morrer, qual a importância do dinheiro? Zero. Ninguém falou, ai, estou preocupado com o dinheiro. Ficou, que não ficou, ficou. Não é isso. Então as coisas o que eu não falei para alguém, o que eu deixei de demonstrar de afeto, o que eu fiz que agradava mais aos outros do que a mim mesmo, né? O que eu fiz para não brigar com as pessoas, mas eu não gostava de ter feito. Então são essas as questões que a gente leva lá para o final. O que eu não disse, o perdão que eu não pedi, ou o perdão que eu não dei, né? Que eu não perdoei alguém por ter feito alguma coisa. Então são essas questões. Então, hoje, já agora, por que a gente não começa a fazer isso? Por que deixar lá para o fim da vida, no último suspiro, para falar, não disse, não falei, não perdoei. Então, perdoe agora. Então, acho que assim, quando a gente acorda, devia ter uma placa na nossa frente, assim, você vai morrer. Parece meio, né, sórdido, mas é legal, porque aí você fala assim, então tá, já que eu vou morrer, o que eu vou fazer hoje mesmo? Hoje eu vou viver. Com que qualidade? Com que amor que eu vou pôr nesse dia de hoje? Com que vontade que eu vou viver esse dia, que pode ser o último. Pelo menos dessa vida pode ser o último. Quem é que garante que não será? O meu, o nosso. Né? A gente não sabe quando a gente vai embora. E isso é muito legal também, né? É um segredinho que Deus fez uma sacanagemzinha com a gente, né? Mas é exatamente para isso. Porque se a gente soubesse quando vai ser a nossa morte, a gente deixava para fazer lá no fim, né? Só que ele falou assim, não, bebê, vamos, aperta o passo, porque você não sabe quando vai ser. Você sabe que você vai morrer, mas quando? Segredinho, aproveita a sua vida, cuida da sua vida, cuida dos seus afetos, né? Então agora vamos para um outro ponto. Nós, espíritas, sabemos que nós vamos morrer. Então a gente não pode sofrer quando morre alguém do nosso lado? A gente não pode chorar? A gente vive num mundo que a ordem é, seja feliz, ponto. Seja feliz a qualquer custo. Né? Você está com alguém doente ou com alguma coisa acontecendo, alguma coisa, mas você não pode aparentar. Nós vivemos numa sociedade, e isso é uma coisa muito séria. Né? Por exemplo, em casa meu pai está acamado já faz um tempo, minha tia agora também não está andando. Então, parece um hospital lá na casa da minha mãe. E aí você vai vendo, né, como é que é esse final de vida, né? Com qual qualidade, né? Aí hoje, como é que a gente morre hoje? Muitas pessoas morrem nos hospitais, né? Morrem sozinhos. Então, eu não sei até que ponto essa luta desesperada para manter a pessoa viva é uma coisa... Lógico que a gente tem que fazer de tudo para que a gente viva, né? Mas eu fico pensando assim, será que a pessoa não ia gostar mais de morrer ali entre os seus, em casa, né, tendo a visita dos familiares, ou morrer numa UTI cheio de tubos, né? Então, eu fico pensando até que ponto essa nossa sociedade de viver a qualquer custo, a gente não precisa questionar assim, o que a gente propõe, né? O que é certo. Não que seja errado de jeito nenhum, tá, gente? Eu acho que a gente tem sim que lutar pela vida, mas às vezes a gente bota a pessoa num grau de solidão, numa UTI lá, e ela vai morrer sozinha, sem um abraço, sem um tchau, sem um... Né? E eu acho que isso é muito frio, né? Será que isso não é um movimento
por um lado, muito bom, porque a gente está se depurando tecnologicamente para que a vida seja melhor, mas será que, de outro lado, a gente não está ficando mais frio? Quer dizer, as pessoas estão doentes, a gente bota no hospital e lá elas vão embora. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Não estou falando nem que é certo nem que é errado, mas a gente precisa avaliar. Outro dia eu falei para meus filhos, eu falei, quero morrer em casa. Se for possível, por favor, eu quero morrer em casa. Não sei se vai ser possível. Não sei se eles vão fazer isso também, né? Mas eu quero estar entre os meus queridos. A última visão, se for possível, eu prefiro que seja dos meus filhos e não de uma máquina, né? Mas cada um tem que olhar para isso e ver o que seu coração pensa, né? Mas a gente precisa ver que valor a gente está dando para a vida enquanto nós estamos aqui, né? O que é que a gente está fazendo com cada minuto da nossa vida? Aí a gente está no final do ano, né? É uma outra morte, a morte de um ano, de um tempo, é um novo recomeço. Quais os planos, os projetos? Quem a gente está na listinha lá para a gente pedir desculpa? Quem a gente está na listinha para perdoar? Quem a gente está na listinha para falar assim, nossa, eu preciso elogiar essa pessoa? Fizeram essa listinha? Ou nós fizemos só a listinha de, nossa, eu vou fazer esse curso, vou fazer essa coisa, vou ganhar esse dinheiro, vou aumentar essa carga horária? Nada contra, isso é bom e é necessário também. Mas que outras coisas a gente pode fazer? Colocar na nossa listinha de ano novo, né? O que mais é importante? Tá bom? Isso é necessário que a gente pense. Então, das coisas que eu li lá falando dessa nossa atitude de afastar a morte, como se fosse uma coisa ruim, né? A morte é um fato da nossa vida. Por que tem que ser tão trágico? Por que tem que ser tão, né? As pessoas perdem alguém, a gente fica assim, não, nossa, mas você é espírita, não chora tanto assim. Ou dói? Perder alguém? Dói. Isso é um fato. Vivencia isso. É saudável você viver o luto. A gente está numa sociedade que ninguém pode ficar triste. Não, não. Resolve, vamos lá. Calma. A gente tem um grupo de pessoas, é muito legal, está na internet. São pessoas que tiveram morte de pessoas muito próximas, então formaram um grupo de apoio, né? E elas falam, tem uma frase que eu acho muito legal. Você precisa viver o luto para que você não viva em luto. Então, assim, você precisa daquele período para você se readaptar à sua vida, para você, né, encontrar um novo lugar, né, para você continuar a sua vida. Agora, se a gente passa por cima, se a gente quer, né, não sofra. Parece que é um pecado mortal chorar, sofrer, né? Você não pode prolongar no sofrimento, mas que você pode sentir aquela dor, por favor, faça isso, é saudável. Somos seres que doem, né? A gente tem sentimentos e eles têm que ter espaço na nossa vida. Então, a gente precisa respeitar este tempo, estar ao lado do outro, não é querendo resolver a dor do outro, mas ao lado, se ele precisar, se ele pode contar com a gente, né? Uma coisa que uma das moças falam lá nos depoimentos dela é que muita gente, às vezes, a pessoa perde alguém e você vai lá para amparar e você pergunta, você está bem? Aí a pessoa fala, não. Aí a pessoa não sabe o que fazer, né? Porque a gente não quer ouvir. A gente quer que o outro fale assim, você está bem? Estou bem. Ai, que alívio. Então não tem que te falar nada. Se o outro fala, não, eu não estou bem, você fala, ai, meu Deus. E agora o que eu faço? Então, ou você tenha condições de dar o suporte, ou você nem pergunte, né? Porque a gente não está acostumado a ouvir o outro. A gente fala bom dia de manhã, pergunta se está tudo bem, e não quer uma resposta diferente além do está. Está tudo bem? Ah, então tá bom, que alívio. Eu posso começar meu dia. Se o outro falar, ai, não está, você fala, pronto, o que eu fui abrir minha boca? Não é assim? Nunca aconteceu isso com vocês? Comigo já. Aquele dia que você não tem tempo nem para almoçar, e aí você pergunta, e aí, tudo bem? Não, não está tudo bem. Você fala, nossa, devia ter ficado quieta. Não é assim? Mas aí, olha como a gente está maluco, né? A gente está num mundo que as coisas têm que estar funcionando. Se não está funcionando, a gente não sabe o que fazer, né?
E a gente não está no mundo para isso, para as coisas funcionarem. A gente está no mundo para ser solidário com a dor dos outros. Né? Lógico que você não vai ficar o tempo todo cuidando dos outros, mas não custa dar um pouquinho de atenção. Né? Dentro de casa, então, quando tem um problema, a gente quer, vazar. Né? Você não quer muito entender, olhar, escutar o outro. Você quer botar a sua opinião, faz assim, meu jeito é assim, o meu jeito é certo e tchau, vocês se viram aí. Não é assim? Então a gente tem que lembrar que um dia essa configuração vai acabar. E se a gente está nessa posição, é para a gente fazer algo mais. É para a gente ajudar as pessoas, é para a gente solidarizar com a dor do outro, com a dificuldade do outro. Tá? Então, nós espíritas precisamos entender a morte e ver que ela é um fato da vida. Ok, mas nós não podemos e nem temos o direito de condenar quem sofre com a morte de alguém. Tá? A dor é real para nós espíritas também. Eu sou espírita, eu não posso chorar por causa que meu filho morreu. Bom dia. Se você não chorar, você precisa de ajuda. Né? Então, por favor, não é por aí. Tá? Então, Então, ele fala em 3 coisas importantes que acontecem hoje. A ocultação da morte, quer dizer, a gente não fala de morte, a gente não, muitos casos as pessoas morrem, as crianças pequenas não vão ao velório, não vão, nem fica sabendo que a pessoa morreu. Isso não é legal, sabia? Porque a criança precisa dizer adeus. E a morte faz parte da vida. A vida daquela criança vai ter interferência com aquela morte, vai ser modificada com aquela morte. Né? Um tio morreu, um tio que era presente, aí o cara some. Aí você fala para a criança, virou estrelinha, mas ela não foi falar tchau. Então é importante que a gente lide com a morte desde sempre. Crianças morrem, pais morrem, tios morrem, avós morrem. E a morte faz parte da nossa vida. Né? É um fato que a gente não sabe quando, mas que nós enfrentaremos conosco e nós enfrentaremos com todas as pessoas. Então, a gente precisa trazer esse tema. Virou um tabu falar de morte, né? Nossa, não pode falar de morte. Não, a gente tem que falar de morte, a gente tem que lembrar da morte. Não se pode falar de morte, e olha hoje o nosso índice de depressão, o nosso índice de suicídio, quer dizer, tem pessoas morrendo e tem pessoas procurando morrer, o que é mais triste ainda. Né? Quer dizer, a morte deve ser aceita, deve ser encarada, mas ela não deve ser buscada, né? Muitas pessoas que se suicidam, elas buscam o fim da dor. Na verdade, elas não buscam a morte. Mas elas acabam optando por aí. Então, quanto mais a gente não diz as coisas, mais não significa que ao não dizer, elas não acontecem. Né? A gente precisa dizer, a gente precisa conversar a respeito, a gente precisa elaborar isso em nós. E naqueles que nos cercam. Ok? Então, a ocultação da morte. A gente tem que banir a morte da nossa sociedade. Tudo ocorre como se a morte não existisse. E os meios de comunicação tratam dessa forma. Né? A morte, por exemplo, nas novelas, nos filmes, quem é vilão morre. Quer dizer, como se fosse uma punição da vida. Os bons morrerão, os ruins morrerão também. Todo mundo vai morrer. Não é uma coisa, não é um privilégio ou um castigo. É um fato da vida de todos nós. Morrem mais cedo, porque eles não têm muito o que fazer aqui. Já vieram, já cumpriram, já aprenderam. A gente fica aqui teimando, não aprende, aí tem que estar. Eles vão te dando mais tempo. Vê se, criatura, vê se aprende. Né? Vão mais cedo por este fato. Já cumpriram parte da missão deles. Então, a gente precisa olhar para a morte de uma maneira menos apavorada, né? E menos dogmática. A morte é um fato. Né? Digno dos humanos e dos seres vivos. Sabiam que os bichos entram em luto, ficam tristes? Por que a gente quer que as pessoas não fiquem tristes? Né? A gente tem que entender. A gente não é só a razão, a gente é a emoção também. E os bichos estão vendo que eles também são. Né? Então, é um fato que a gente tem que encarar com mais naturalidade, com menos sofrimento e com menos... Tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Não. A gente tem que
só olhar com mais amor para este momento tão importante. A gente não vai, né? Quer dizer, a gente veio aqui, cumpriu uma trajetória, aí o nosso corpo ficou fraquinho. Olha que legal, é tudo tão bonito, né? Quer dizer, você vem, você atua, você tem filhos ou não, você aprende, você estuda, aí o seu corpo vai ficando diferente e você vai embora. Olha que legal, não é um ciclo perfeito, né? Aí a gente quer, nossa, não posso. Tem que estar sempre lindo, maravilhoso e jovem. Não, tem que estar sempre, né? A gente tem que viver cada fase que a vida nos apresenta com amor. E a morte vai ser assim também, vai ser um momento que todos nós vamos passar. Então, vamos parar de brigar com esse momento. Não vamos sair correndo atrás dele, né? Eu não tenho a menor pressa de morrer. Eu não tenho nem medo, nem pressa. Né? Então, a gente tem que encarar com naturalidade. Quanto mais, melhor. Outro fato que ele fala, a transferência do hospital, né, onde a morte fica escondidinha, e a extinção do luto. Então, não sofra. Vamos lá, vamos para a vida continua, a vida segue. Realmente a vida segue, mas numa velocidade diferente, né? E a gente precisa respeitar essa velocidade. A gente não é máquina, né? Chaplin falava, não sois máquinas, homens é que sois. Quer dizer, a gente tem sentimento, a gente tem emoção, a gente tem tempo diferente de máquina. Tá? Tragédia, que acho que lembra um pouquinho aqui o que o Gilberto Gil fala na canção. Tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem enquanto ele está vivo. Então, vamos nos renovar a cada manhã. Vamos nos apaixonar pela vida, pelo dia, pelos problemas. Ai, problema é uma coisa horrível. Não, o problema é uma maneira que a gente tem de ficar melhor, né? Quando você vai para a academia lá, você tem que movimentar um monte de coisa. Dói pra caramba o corpo, não é? Mas é para você ficar melhor, não é? Então, você vai estudar, é fácil. Lembra lá quando a gente foi para a escola? Escrever, pensar, raciocinar, é difícil, cansa. Mas não é bom quando você aprende? É super legal. Então, os obstáculos são isso, são oportunidades da gente ser melhor, da gente aprender com aquilo. Então, olha só, coisas que de uma certa maneira a gente enxerga como negativas. A morte é negativa. Não é negativa. A morte é um fato. Os problemas são negativos. Eu queria não ter problema. Bom dia. Eu também queria, mas... Imagina, a gente é preguiçoso, né? A gente só dá uns passinhos para frente quando a água vem e joga a gente para frente. Imagina se não tivesse problema. Vocês acham que a gente estaria lá na Era da Pedra ainda? Porque as dificuldades vêm para jogar a gente para frente, para a gente melhorar. Então, benditos problemas que acontecem na vida da gente. E se eles acontecem, é porque a gente tem competência para encará-los. Então, a gente precisa acreditar nisso. Se isso está acontecendo comigo, não é porque Deus quer meu mal, é porque Ele está vendo que eu dou conta de resolver. Posso não dar conta hoje. Mas peraí, vamos pensar, vamos se debruçar em cima desse problema, vamos olhar de outra ótica, porque a solução está na gente, sempre. Um olhar diferente, numa mudança de comportamento. Fácil? Não. Nada é fácil. Fácil, nem as historinhas infantis é fácil. Como é que termina as historinhas infantis? Foram felizes para sempre. Ninguém falou o dia seguinte da Branca de Neve. 10 anos depois, com o príncipe encantado, isso era legal, né? Mas a gente acha que foram felizes para sempre, ponto. Ninguém morreu, ninguém envelheceu, foram lindo para sempre. Não somos mais crianças, a gente percebe que as coisas, né, não acabam assim. Esse final feliz e simplista. Tá? É feliz sim, porque a gente aprende, mas não é assim, né? Só alegria. Existe alegria no aprendizado, no sofrimento. Né? Você passar por uma dificuldade, depois você vê que você passou, você fala assim, uau!
Não dá um contentamento, uma sensação de que você venceu aquele obstáculo? Isso é muito bom, isso é muito agradável. Tem uma musiquinha do Plínio de Oliveira que fala da morte. Vocês lembram dela? Quem lembra aqui? Da Falena. Uma das primeiras músicas do Plínio. Quem lembra? Nem quem conhece o Plínio aqui? Plínio de Oliveira, aquele moço que vem aqui da palestra e canta e toca. Então tem uma musiquinha dele que é muito legal, que fala da Falena. Então só o refrãozinho, né? A falena se liberta do casulo da lagarta. É a alma que desata, sai do corpo, se desperta. Quer dizer, para nascer uma borboleta bonita, aquela lagartinha esquisitinha tem que passar por um processo de morte, né? E conosco é a mesma coisa. Para a gente se libertar deste corpo físico que às vezes está com defeito, ou já está gasto, ou já está ruinzinho, a gente vai passar por esse processo, né? E isso não é ruim, isso é necessário, né? E é uma libertação para o espírito, desde que ele não busque isso, que isso aconteça naturalmente, certo? Conheçam depois essa música, apesar de que eu não consigo escutar ela na internet, eu consigo só a letra e eu não consigo escutar ela na internet ainda. Mas quando ele vier aqui, se vocês quiserem que ele cante, vocês peçam, né? A gente pede para ele cantar. Aí, tem uma outra música que eu acho legal, e assim, vocês já pensaram o que vocês vão escrever na lápide? Hoje não se escreve mais, né? Mas qual é a cartinha de despedida que a gente vai deixar? O que a gente vai falar para o mundo? Tchau, fui. O que mais? Até mais, até breve. Aí, ó, isso é boa. Já já eu volto. O que mais que a gente pode deixar? Não chore. Oh, eu vou chorar, e aí? Não chore tanto, vai. Chore um pouquinho, eu voltarei. O que mais que a gente pode dizer? A vida continua, isso mesmo. Tem uma música que eu acho muito legal, que é o Epitáfio dos Titãs, que fala bem isso, né? Uma reflexão a partir da vida, olhando para a morte, né? Quer dizer, devia ter amado mais, olhado o pôr do sol, trabalhado menos, mas não deixem que isso seja uma reflexão de fim da vida. Isso tem que ser uma reflexão de todo dia, né? Hoje eu trabalhei muito, hoje eu trabalhei pouco, hoje eu olhei para a natureza, eu só critiquei o trânsito. Enquanto eu estava parada na avenida lá, porque estava inundada, eu fiquei olhando alguma coisa legal, ou eu fiquei só xingando, né? Remoendo em mim uma raiva. Então tem coisas para a gente fazer o tempo todo, coisas positivas, né? Então a morte lembra-nos da vida. Então é isso que, por isso ela é importante, por isso que ela tem que ser olha lá, ficar uma luzinha acendendo ali, é uma luz que te acende, fala, opa, você vai morrer. E aí, vamos lá? Vamos acordar? Vamos viver? Porque você vai morrer. Com certeza, abraço de mãe é único, né? Então, mas quando você emite uma vibração positiva, um abraço para ela recebe isso, né? Uma outra coisa também, né? A gente precisa, quando alguém parte, é legal a gente lembrar das coisas boas que a gente viveu e não ficar remoendo, porque eu não pedi perdão. Não pediu, não pediu. Se perdoa e vai para frente. Pede agora, ó, desculpa aí, estava ocupado demais com outras coisas, não pedi. Então, me perdoa, você está bem aí? Eu estou fazendo de tudo para estar bem aqui. Vamos lá, né? Eu estava assistindo um pedacinho de uma palestrinha também, que o cara falou que as pessoas morrem, aí a gente vai falar com eles como se eles fossem, vós que estáis. Não, é o seu irmão, né? É a sua mãe, então fala normalmente com eles, né? Envie o carinho que você tem para eles, que eles vão receber, né? E esse pesar que a gente fica, mas você foi embora. Aí a gente tem que pensar um outro defeito nosso. Nós somos muito apegados. Isso não é legal. Nem para nós que ficamos, nem para os que partem, nem para nós quando partirmos, né? Porque o apego faz a gente permanecer num lugar que não é mais para a gente estar. Se a gente for embora, é porque a gente está morando em outro lugar.
E aqui a gente tem que confiar que a vida continua. E a gente tem que confiar que lá também alguém está cuidando da mãe, alguém está cuidando do filho, alguém está cuidando das pessoas que foram. E tem gente para cuidar, né, gente? Em qualquer lugar. Esses dias que meu pai estava muito ruim, a gente até achou que ele ia partir, mas acho que minha família tem um medo de morrer lascado. Porque a minha avó fez 98 anos ontem. 98, gente, não é para qualquer um, não. Meu pai está com 87 e eles ficam ruins. Você fala, nossa, vamos lá falar tchau. No outro dia eles já estão bons. Já falei, nossa, acho que eles têm um medo lascado lá de cima. E eu né, nas minhas preces, eu falava para meu pai, ó, onde quer que você vá, tem gente cuidando de você, né? Porque a gente fica com aquela sensação, nossa, será que eu estou segurando demais a pessoa aqui? Será que não é hora dela partir? E a gente fica ali, né? Então a gente tem que desapegar. É fácil? Não, eu sempre fui uma pessoa, um dos meus calos são esses, eu sou muito apegada, sou muito grudada. Aí agora minha filha está na adolescência, aí ou você desapega ou você pira, né? Porque não tem outra salvação, não tem outra opção, é uma dessas duas. Então eu estou tentando me desapegar, né? E aí é um exercício mesmo, né? Da gente tem uma cena num filme que é uma cena célebre, que é aquele filme Óleo de Lorenzo. Vocês lembram? Um filme antigo. E um menino que estava com uma doença muito séria e a mãe enlouquecida, buscando a cura e medicamento e tal e tal. Tem uma hora, acho que o marido dela fala, mas você já pensou que talvez ele queira ir embora? Né? Então ela entra naquele estado assim, de reflexão e ela fala para ele, olha, ela se permite desapegar, né? Ela falou, se for para você ir, então, ok. Porque, né, a gente fala, nossos filhos, nossa mãe, nosso pai, quem é nosso aqui? O filho é nosso? O filho é de Deus. Você deu um corpite para ele. Você não, né? Tudo arranjadinho aqui dentro, formou um corpite para ele. Né? Mas não é seu filho. Você trouxe ele, você participou da vida dele. Aí o filho foi embora prematuramente. Aí a gente sofre. Nossa, eu acho que uma das dores mais terríveis é perder um filho, imagino eu. Mas perder, olha só, a gente não perde. E não é nosso. Então, olha só como a gente parte de um pressuposto complicado, né? Por isso que a gente aumenta o nosso sofrimento. Não é nosso, está conosco. Então, poxa, ficou 10 anos comigo, ficou 20 anos comigo. Gratidão, eu vivi isso com esse ser, obrigado. Que legal, o que eu aprendi com ele, o que eu ensinei para ele, que esse amor vai durar para sempre. Em configurações diferentes, mas vai durar, né? Então, quem são? Exatamente. Todos nós somos irmãos, né? E o amor que a gente denota aos nossos filhos, a gente devia denotar a todas as outras pessoas, né? Então a gente tem que trabalhar esse apego. Isso para mim é difícil, mas vamos lá, né? A gente está aqui para isso, para dominar essas coisas que nos prendem, né? Porque apego faz com que a gente se prenda mais e que a gente amarre os outros. E a gente nasceu para ser livre. A gente nasceu para ser borboleta, para voar, né? E é assim que a gente vai aprender. Não é ali enclausurado, debaixo da asa da mãe, que os filhos crescem. Todos nós somos filhos aqui. E a gente sabe como é sufocante quando os pais querem falar, não, aqui não pode, não, ali é perigoso. Não adianta se a gente não for lá para aprender. Lógico, como pai, você tem que direcionar, dizer, olha, ali é perigoso, aqui é perigoso. Mas a experiência é dele. Então, desapega, né? É assim. Muito bem, então vamos pensar, né? O que será que vai ficar na minha lápide? O que eu deixo para o mundo? Qual é meu recado para o mundo? Como é que eu quero partir daqui? Vocês já pensaram isso, né? Como é que eu quero ir embora? Tem uma coisa lá também das mães que se reúnem lá, que estudam a questão do luto, e elas começaram a questionar, né? Assim, então, os familiares morrem, e aí algumas mães começaram a pensar assim, então no dia do aniversário vamos fazer festa, vamos juntar os amigos, por que não? Né? Foi tão bonito, o André, que o pessoal do coral foi lá cantar.
Eu também quero. Acho que eu vou falar para o pessoal do coral que se eu morrer, para eles ir lá cantar, dar uma palhinha para mim. É tão bonito, é tão gostoso, é tão, né? Alivia tanto aquela dor. E ele fazia parte do coral também, né? Então, poxa, por que não uma música, né? Eles foram lá, cantavam Pai Nosso, a coisa mais linda do mundo, né? Singelamente, mas olha que clima diferente que dá, né? Não fica aquela coisa, é uma coisa de alegria, uma coisa de outras perspectivas, né? A gente está indo para um outro lugar, né? Que todos nós vamos estar lá um dia. Ó. Um dia eu vou dar palestra lá na espiritualidade, ele vai implicar comigo, né, André? Então, o que mais aqui? A gente faz tanto resuminho aqui, depois a gente não fala nem metade do que queria falar. Então, o nascimento, a velhice, a doença e a morte são causas do sofrimento. Se a gente olhar para elas de uma maneira. Se a gente olhar para elas de outras maneiras, menos sofrimento. Né? O sofrimento sempre é a maneira da gente olhar. Tem gente que tem a mesma dor e cada um lida de um jeito. Você vai no hospital, tem 2 pacientes sofrendo da mesma doença e um encara de um jeito e um encara de outro. Então, o sofrimento é a cara do sofrimento é a gente que dá. Tá? Sempre. Então, a morte, ela nos afeta, ela nos desafia, lógico. Mas a gente tem que lembrar dela e tem que trazer ela para a nossa realidade. Como um aviso, como um olha... Oi, o que você está fazendo mesmo? Sempre lembrar a diferença entre apego e amor. E quem está pronto para morrer aqui? Será? Quem vai ficar? Ah, sim, com certeza. Quem vai cuidar dos meus filhos? Ninguém sabe cuidar igual eu. Não é assim? Mas a gente tem que tentar deixar eles meio no jeito, porque a gente não sabe quando a gente vai, né? E aí? Prontos para morrer. A gente fez um estudo uma vez pela mocidade, que falava, viver é ter coragem de morrer. E é mesmo, né? Porque a gente só vive bem quando a gente está pronto para o que for. E quando vai ser? Não sei. Então esteja pronto. O que é estar pronto para morrer? Não deixa pendência. Tem para pedir desculpa para alguém? Pelo amor de Deus, vai lá e pede. De uma vez, né? Para de sofrer. Não tem problema. Ah, ele vai achar que eu sou um fraco. A gente precisa parar com esse negócio de que os outros vão achar que eu sou bobo, que eu sou fraco, que eu sou tonto, que eu sou idiota. Como eu falo para os meus filhos, quem paga suas contas mesmo? O que os outros pensou da gente? Não faz muita diferença, né? No fim das contas. Tem que tocar o barco, fazer o que é certo, o melhor, procurar sempre o melhor. E se aprontando para morrer, porque a gente não sabe como é que vai ser, quando vai ser. Né? Então, a morte da morte é parar de fazer da morte uma coisa, dessa morte trágica, uma tragédia grega. Não é um fato da vida. Encara ele de uma maneira melhor. Né? Quanto mais a gente olhar para ele e falar assim, aí, estou olhando para você, menos desespero dá. Né? Sempre quando morre alguém, eu acho que a espiritualidade me... E aí eu sempre escrevo alguma coisinha e eu achei isso aqui bem legal, que me intuíram aí. Sim, morreremos. Logo ou não, morreremos. E sempre a vida lembra, morreremos. Insistimos em desconsiderar. Falamos ois e tchauz verbais, virtuais. Cá dentro, como um segredo, sentimos afeto e admiração. Mas apressados ou encapsulados que estamos, não abraçamos, não nos encontramos, não falamos, não elogiamos. E a vida nos avisa, nos manda 1000 recados, 1000 perdas, e não aprendemos. Lá, gelado entre flores e amigos, paira sobre cada cabeça um pesado remorso. Por que não disse o quanto o amava, o quanto o admirava, o quanto me ensinou sem se dar conta? Daí voltamos para nossas casas num silêncio mortal,
carregando dentro de nós cada querido que partiu, sem ouvir-nos dizer, obrigada. Você é muito importante. Você me ensinou muito. Então, a partir de hoje, com mais esse aviso da vida, decreto pensar menos e abraçar mais. Criticar menos e elogiar mais. E peço à minha alma teimosa que não se esqueça desse compromisso, antes de ter que me despedir de mais alguém. Que assim seja. Então, que isso seja um compromisso nosso, né? De fazer da vida viva, da vida feliz, né? Feliz não é de fingir que os problemas não existem, é encará-los. E quanto mais a gente abraça, quanto mais a gente diz, você é importante, você está me ensinando, obrigado, mais a gente se enche de energia para encarar os problemas da vida. Porque a vida é troca. Porque se fosse para viver sozinho, a gente vivia lá, né? Tem zilhões de estrelas, zilhões de planetas, zilhões de ilhas, e um para cada um e pronto. Mas Deus inventou que a gente tem que nascer junto, tem que nascer misturado, tem que nascer de alguém. Então é para a gente se encontrar e para a gente parar de fugir desses encontros. Ok? Que a gente aprenda, né? A cada dia e que a gente se lembre que a morte é nossa amiga e que ela vai nos levar para frente e que ela é um alerta também, é um aviso. Viva! Ok? Obrigado, gente. Era isso por hoje. Bilinho?